Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. Aqui a cultura realmente é livre e a gente traz os nossos artistas cuiabanos, os artistas mato-grossenses para falar um pouco do seu trabalho, para falar da sua arte. Assistindo Cultura Livre você consegue conhecer ainda mais os nossos artistas, ficar por dentro do trabalho deles, o que está acontecendo de arte aqui na nossa capital e também trocar uma ideia, conhecer a agenda do artista. Cultura Livre é um programa que faz tudo isso e sempre às quartas-feiras às 21h30. Hoje o programa está assim super especial. A gente está aqui com o arquiteto e artista plástico Carlos Pina. Boa noite, Carlos. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vindo ao Cultura Livre. Como eu falei, é um prazer estar com você aqui, mostrar o seu trabalho, que está aí já estampado na cidade, que você também estampa a cidade no seu trabalho, né? Uhum. Que legal isso, Carlos. Sim, eu agradeço aí o convite, né, de participar aqui do programa, né? Então vamos falar bastante sobre as artes. Vamos falar sobre as artes. E Carlos, você é cuiabano, né? Conta pra gente, já nasceu aqui em Cuiabá, então tudo que você desenha, você vê desde criança, né? Tá dentro da sua essência, né? Conta pra gente isso. Sim, eu isso. sou cuiabano, né? Como se diz, cuiabano de chapa, né? Cruz, só Deus sabe onde, né? Mas aí então o desenho já desenvolveu desde a época da infância. Sim. Né? Então eu já tinha assim desenhar, né? Desenhar pessoas que desenham mesmo bem infantil, né? Mas foi no curso de arquitetura que foi aprimorando, né? A construção do desenho, principalmente na criação de espaços tridimensionais. Né? Então, por exemplo, isso aí ajudou muito a construção de desenho de cidades, paisagens, ou mesmo uma edificação. Né? Então, isso aí também foi inserindo. E aí depois, ao passar do tempo, fui desenvolvendo também outros desenhos assim, com outros temas também bem interessantes. E você via muita dificuldade quando você foi pensar nessa tridimensão, para a gente ver a profundidade do desenho. Você tinha dificuldade ou sempre achou isso tranquilo de se fazer? Olha, eu lembro assim, isso me faz lembrar da minha infância. Eu lembro que, principalmente, você vai desenhar um cubo, eu tinha muita dificuldade, né? Para você desenhar aquele cubo, para fazer uma forma de uma caixa, vai ser aquela caixa bem amassada, né? Para gente, um dia eu quero conseguir. Né, mas graças a Deus no curso de arquitetura isso aí foi bem desenvolvido, né, e colocando em prática. Isso aí, então, como se diz, me ajudou bastante, né? Tem essa questão de noção de proporção, tamanho, né? A profundidade em si, né, que gera toda essa tridimensionalidade, né? Quando eu falo tridimensionalidade é a largura, né, comprimento e profundidade, que isso aí gera uma volumetria no papel, né, que é uma superfície bidimensional. Sim. E qual que é a escolha da paleta de cores? Você usa realmente a paleta que está estampada na cidade ou você tem um colorido específico seu? Olha, eu tento, assim, vamos falar assim, reproduzir quase fielmente, né? Mas às vezes o artista, a gente pode também... Liberdade artística, né? De criar, por exemplo, no caso de sombras. Eu lembro que quando eu desenhava alguma coisa que gerava sombra, eu usava ou às vezes o preto ou o cinza. Mas aí eu fui pesquisando, hoje eu uso muito sombra numa cor assim meio, fala assim, roxa, né, ou violeta, né, então a gente vai aprendendo, né, o artista ele é livre, né, Sim. Às vezes não precisa ficar fielmente naquela cor, mas tentar dar uma expressão, né, através das cores. Então foi dentro do curso de arquitetura que você se encontrou como desenho. Exatamente. Hoje você exerce a profissão de arquiteto também, sim, em paralelo com a... Exatamente, já tenho 16 anos de formação de arquitetura, né? E hoje também faço parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que é o CAU-MT, até a gestão até esse ano. Então, sempre eu estou aí também envolvido com a arquitetura, né? Os dois, eu acho que a arte e a arquitetura se casam bem. Se casam muito bem, né? Realmente, porque a arquitetura está presente na cidade, né? Sim. E o desenho também, a gente vê as obras, os casarões antigos aqui de Cuiabá são verdadeiras obras de arte, com né? certeza. Você sai naquele centro, você vê lá, ó, quem tem eira, quem tem beira, quem tem eira e beira. Exatamente. Antigamente era isso, né? Na arquitetura, né? De Cuiabá. Você que é cuiabano explica melhor, acho que o público não entendeu esse negócio de eira e beira. Essa questão de nem eira e nem beira, né? Geralmente no telhado da casa, no beiral, aquela parte bem saliente do telhado, ela tinha sobreposição de telhas.
Né? E geralmente tem casas lá no centro histórico que ela chega até ter 3 sobreposições. Né? Então isso significa que, tipo assim, quanto mais sobreposições de telha, então indicava que aquela família era abastada, né? Tinha um grande poder aquisitivo. Né? Então era um símbolo, um elemento que gerava um símbolo, né? Sim, por isso que quando o pessoal chegava, esse fulano aí não tem eira e nem beira, quer dizer que ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Exatamente, né? Então até é interessante isso daí, eu estava comentando com alguns amigos, esses termos assim ditos populares antigos, que às vezes a gente carrega até hoje, né? Sim. Quando fala santo do pau oco, né? Isso aí realmente existe, né? O santo do pau oco, eu já vi lá em Minas Gerais, né? Geralmente esse santo pau oco era oco por dentro, porque com o objetivo de esconder o ouro, né? Para não pagar como fala, o quinto, né? Que era o famoso imposto da época. Então, tem várias coisas assim que são elementos que são usados até hoje. E tem a ver com a arquitetura, né? Tem Exatamente. a ver porque está totalmente presente, sim, né? por exemplo, feito as coxas, já viu Feito falar? as coxas também, né? Provavelmente os telhados, segundo dizem, né? Aí eu não sei se chega a ser um relato verdadeiro, mas falava que as telhas eram feitas nas coxas dos escravos. Né? Sim. Então, tinha aqueles modos. Se você vê hoje um modelo de telha antiga, é diferente do tamanho de hoje. Geralmente era bem grande, né? Mas só que às vezes não sei se chega a ser um mito, né? Porque às vezes depende da altura, né? De cada escravo, se for feito, né? Ou era o mais alto, não sei, né? Tinha o criado mudo também, né? Exatamente. Que é o criado que ficava, um criado mesmo do lado da cama dos senhores lá de engenho. Exatamente. Mudo, calado para servir, né? Aí virou o criado mudo. Sim, tem muitos elementos assim que é engraçado o nome, né? Na arquitetura, uns falam, até na arquitetura antiga fala beiral de cachorro, né? Eu não sei porque o nome assim do cachorro, né? Mas é alguns nomes que eles ainda usam, né? Na arquitetura, né? Então é bem interessante. É muito, muito interessante mesmo. E aí, Carlos, em 2018, né, você começa a desenhar mesmo, explode muito desenho seu pela cidade, e aí vem o Urban Sketcher? Urban Sketchers, né? Que é um termo em inglês. Que é um termo em inglês, eu tô aqui toda enrolada para te falar. Deixa eu explicar, porque o nome ele é usado em inglês porque ele é um movimento internacional, né? Ele foi criado lá nos Estados Unidos, né, através de um jornalista espanhol chamado Gabi Campanário. Então ele começou a divulgar, né, no blog ou no Flickr, e aí começou a espalhar pelo mundo, né, até que se criou um grande grupo, né, espalhou por vários países, e aqui no Brasil foi criado em 2011. Né, até inclusive esse mês comemora o 9º ano da criação, né, da fundação do grupo Urban Sketchers Brasil, que foi em São Paulo. Né, até o primeiro encontro se deu lá na Estação da Luz, em São Paulo. Até semana passada, dia 15, que foi o 9º ano, então todos os Urban Sketchers tinham que entrar no Google Street View e desenhar ali, como se estivesse ali andando pela Estação da Luz, né? E escolher um ângulo, né, para desenhar, né? Explica pra gente, assim, por que o Urban Sketcher? Eu tentei procurar, talvez, uma tradução para o português, mas não tem, porque realmente é uma sigla que se dá lá nos Estados Unidos, como você explicou. E por quê? Qual que é o objetivo dessa como que se diz, dessa estilo de desenho? Isso, do movimento. Do movimento. Né? Então, o Urban Sketchers, assim, tentando traduzir, tem uns que traduzem assim, como croquiseiros urbanos, desenhistas urbanos, desenhistas de rua, porque o objetivo do grupo ele sair pela cidade, né, e aí se encontrar e desenhar em loco. Ele não usa, no caso assim, a fotografia para depois reproduzir o desenho. Então, escolhe-se um ponto da cidade e aí ele até também atende o manifesto de Urban Sketchers, em que um dos manifestos é você fazer desenho em loco por observação direta. Então cada participante ele é livre de escolher um ângulo ali no local e reproduzir. Né? Não necessariamente assim a paisagem urbana, né? Porque ela pode ser desenhada tanto em ambiente interno ou externo. Por exemplo, se você estiver num restaurante ou no aeroporto, no caso já aconteceu isso muitas vezes comigo, estou no aeroporto, fica esperando, eu fico né? com o meu sketchbook, né, que é o caderno de desenho, então é o momento que você está ali registrando aquele momento, né, através do desenho. Então, o desenho em si ele é em loco. Agora, a questão da participação, né, muita gente pergunta, mas eu não sei desenhar, né, eu não sou artista,
Não, o grupo ele é livre para entrar qualquer um, né? Desde que queira desenhar. Não é falar assim, o saber ou poder desenhar, mas é o querer, né? Ter essa vontade de desenhar, né? Porque ali cada um, o estilo é livre, né? Pode usar qualquer material de desenho, né? Desde um simples lápis, né? Ou caneta. Uma sulfite, né? Uma sulfite com a prancheta, é livre o material, né? Muitos usam, né? O caderno Mostra de pra desenho. gente seu sketchbook. Sim, esse aqui é um primeiro sketchbook, né? Que eu usei a partir de 2018, quando eu conheci o grupo, né? Então aqui tem alguns desenhos que foram feitos, né? Da época. Esse aqui, por exemplo, no caso é lá na casa dos meus primos, durante a Copa de 2018, né? Então eu fui registrando os primeiros desenhos, né? Então depois eu passei para outros cadernos, né? Então na hora eu vario, tá? Porque são vários tamanhos. Né? Esse era um tamanho menor, então, até para desenhar você tem que diminuir o tamanho do desenho. Exatamente, aí né? você tem que saber enquadrar, né? Então aqui tem várias partes, por exemplo, em Ouro Preto, quando eu fui conhecer bem o grupo do Urban Sketchers, né, eu tive lá tendo experiência com eles. Primeira vez que você teve contato com o grupo, então, foi em Ouro Preto. Exatamente. E como que foi isso lá? Conta, já que você tocou nesse assunto. Sim, é porque eu estava, na realidade, assim, tentando pesquisar como que funcionava esse grupo, né? Então, quando entra numa pesquisa, a gente quer aprofundar mais, né? Não só ficar na pesquisa de internet. Então, eu fui conhecendo, né, as pessoas, e aí eu conheci o pessoal, tive contato com o pessoal do Urban Sketchers, só que lá eles chamam Urban Sketcher Inconfidente, que é o nome de lá, né, de Ouro Preto. E aí eu tive lá no mês de julho de 2018, conhecendo como que funciona, participei lá com o grupo, e aí a gente escolheu o local lá para desenhar, né. E aí tem desenhos seus aí de Ouro Preto? Sim. Aqui, por exemplo, esse aqui é um deles, né? Ali no Largo do Rosário, que é muito bonito ali a paisagem de Ouro Preto. Quem foi a Ouro Preto, com certeza já foi lá, sabe que é um convite, né? A paisagem em si convida para desenhar, né? Seja em qualquer ângulo, né? Então esse aqui, por exemplo, eu tentei reproduzir ali na Praça Tiradentes à noite, né? Então são vários locais. E aí depois, passado alguns meses depois, né, em setembro, teve o terceiro encontro nacional, né, de Urban Sketchers na cidade de Salvador. Né, e eu tive a oportunidade de participar. Então, Salvador é a primeira vez que eu fui, né? Encantei ali com aquela região ali do Pelourinho, né? E as outras paisagens, né? Eu acho que aqui é um dos cadernos que eu tenho aqui, mas como já são vários, né? Por exemplo, esse aqui, no caso, foi lá em Salvador, né? Somente assim à noite. Sim. Mas também teve outros sketchbooks que eu levei, não somente esse, né? Que aqui não trouxe. Né? Mas esse aqui, por exemplo, é o Farol da Barra. Ai, que lindo! Então, foi assim um dos locais que eu desenhei. E aí, por exemplo, um dos primeiros desenhos que eu fiz dentro do aeroporto, né? Mesmo com a caneta Bic ali, né? E às vezes depende assim da questão do tempo no aeroporto, né? Se você não sabe que tem aquele tempo limitado, depende, já pode chamar para o embarque. Mas é assim um desafio, né? Desenhando dentro do avião. Então até a gente pode desenhar em qualquer lugar. Até em cemitério eu já desenhei. Olha só, curiosidades do Carlos Pina. Exatamente, né? É livre para desenhar em qualquer lugar, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro também eu tive lá em 2018, né? Participei com um grupo lá do Urban Sketchers do Rio. Né? Então são vários encontros, né? E no ano passado foi encontro também. Depois eu voltei para Ouro Preto em 2019, né? Tá aqui até com a camiseta do encontro, né? Lá de Ouro Preto. Também foi um encontro fantástico, né? A gente conhece pessoas e ali a gente aprende novas técnicas de desenho. Isso que eu ia perguntar. Tem cursos, oficinas, como que funciona esses encontros? Assim, geralmente eles têm os cursos, né, antes da abertura do evento. Teve lá em em Ouro Preto teve alguns, acho que 3 dias de cursos, né, com várias pessoas assim, que falam assim, são os monstros do desenho, né, e depois tem esses cursos e no próprio encontro em si também, né, às vezes a gente acaba vendo ali pessoas com outras técnicas, né, que às vezes a gente não usa, e acaba descobrindo e adotando também para o nosso desenho. Né? E vocês trocam, então, assim, trocam desenhos, compram desenhos um do outro? Como que funciona isso? Às vezes pode até comprar, mas às vezes assim, o mais válido assim mesmo é a troca de experiência. A troca de experiência. E a amizade também que se perpetua, né? E então a gente tem também assim os contatos, né? Nós temos o
Facebook do Urban Sketchers Brasil, e aqui também nosso de Cuiabá nós temos também, né? Tem bastante gente aqui em Cuiabá que participa desse movimento? Olha, tá tendo ainda, né? Como o grupo foi criado há 2 anos, em setembro de 2018, então, tipo assim, sempre tem aparecido, mas tem uns que já estão bem assíduos participando, né? Mas geralmente assim, eu tô com em torno de 10 assim que estão assim bem. E você fixos. que é a pessoa aqui em Cuiabá que leva o movimento para frente, que chama as pessoas, como que é isso? Eu sou um deles, né? Porque eu tenho mais 2 pessoas também, né? Que são os irmãos Rodrigues, né? Que junto comigo a gente conseguiu formar o grupo aqui, né, em 2018, né? Então eles também estão como administradores. Só que um deles hoje está morando em Belo Horizonte, né? Mas aí tem o irmão dele também que sempre me auxilia, né? Então somos assim, praticamente são 3 administradores, né? do grupo. E tem muito aluno de arquitetura ou pessoas formadas em arquitetura que vem para o Urban Sketchers? Assim, boa parte do Urban Sketchers, não só aqui em Cuiabá, mas assim, no Brasil tem uma boa quantidade de arquitetos. Mas como eu disse antes, né, o grupo ele é livre para qualquer tipo de profissão. Artista, engenheiro, advogado, juiz, né, seja qual profissão for. Não aqui, por exemplo, aqui no nosso caso ainda não tem esse caso assim, de profissões que eu citei, mas tem lugares assim, do Brasil que às vezes tem a participação de juiz, né, juiz assim renomado, porque acaba se tornando assim, um desenho assim, terapia, né, fim de semana, você quer relaxar, as pessoas se encontram, né, e aí é livre. Né, às vezes a pessoa não vai ali só desenhar a paisagem urbana, às vezes tem pessoas que gostam de desenhar pessoas ali no local, né? Ou algum tipo de árvores, né? Vegetações ali, paisagismo em si. Sim. Então o desenho é livre, mas só que, como eu falei, né? Sempre obedecendo a regra de você desenhar por observação direta. É a regra bem assim básica. Não vale fotografar e querer reproduzir, né? Não, isso aí já não atende o pessoal. Porque qual que é o objetivo disso, Carlos? De você estar ali e ser... tem algum significado, tem alguma coisa que para ser dessa forma? Porque também poderia tirar uma foto agora aqui dessa paisagem e desenhar, mas não, tem que ser ao vivo. Sim, porque você vai ver que na foto ela é limitada, aquele quadro, né? Ela dá uma enquadrada. Exatamente, e o ângulo que você escolhe, 360, né? Vira 360 né? graus e você é livre para escolher. E aí você também vai encarar uma outra coisa, né? Você vai ter uma outra dimensão do que está ali na foto, né? Ela reduz proporcionalmente a paisagem. Você vai tentar enquadrar. E uma coisa também, como se diz, a observação, ela é muito importante. Às vezes você acaba estando, por fotografia, se eu não estiver errado, às vezes você vê aquele local, mas por um momento assim, instantâneo. E às vezes você sentado ali na praça, por exemplo, geralmente a gente reúne em torno de 2h30, 3 horas. Então você acaba se envolvendo com aquele local e acaba mexendo com o sentimento, né? Você às vezes tem coisa assim inesperada ali, né? Que você está vendo e você acaba registrando, né? Acaba até virando uma reportagem ilustrada também. Verdade. Né? Tem casos assim que você registra, né, momentos ali e acaba virando uma história, né? Queira ou não, cedo ou mais tarde pode virar uma cena histórica. Com certeza. Então a observação ela capta, você acaba vendo melhor o mundo que está ao seu redor. Eterniza também aquilo ali, exatamente, né? Acaba vindo para uma eternidade. Sim. E como que esse trabalho de Urban Sketchers acaba vindo para você como profissão também, né, Carlos? Exatamente. A gente já está vendo estampado nas canecas, a gente tem a camisa que o grupo de Siriri usou, então, no Cuiabá 300 anos. Exatamente. Como que as pessoas começam a te ver e te convidar para fazer esses desenhos? Sim, sim. Aí geralmente eu também, antes disso, assim, eu gosto de colocar como começou, né, essa história de entrar para a carreira artística, foi até dentro do curso de pós-graduação que eu fiz há até 2 anos, começou em 2017, perdurou 2018. E aí teve uma disciplina que chama representação gráfica de projeto, né? E aí veio o professor, né? O nome dele, eu gosto de citar o nome dele, é Oliveira Júnior, João Pessoa. E aí ele chegou a ver meus desenhos e ele elogiou assim, tanto meu desenho que eu nem esperava, porque que legal. E antes assim, eu desenhava só assim com grafite ou caneta Bic, né? Até que caneta Bic uma vez eu desenhava já direto, né? Sem passar lápis primeiro, depois já ir direto no canetão.
Né? Então, só que uma das coisas que eu tinha receio era usar cores, né, nos meus desenhos. Eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir, vai virar uma salada esse desenho. Mas bom, então quando foi na aula dele, eu lembro que até antes de começar a aula eu via a mesa dele toda exposta assim com lápis de cor, marcadores. Segura aí pra gente deixar o telespectador aqui curioso para saber como que esse professor de João Pessoa? De João Pessoa. João Pessoa despertou esse olhar mais artístico ainda, porque já tinha, mas assim, para trazer isso como profissão artística, ser um artista plástico, né? Sair da arquitetura e vir para artes plásticas. Então eu convido vocês aí de casa a ficarem com a gente no segundo bloco aqui do Cultura Livre e conhecer um pouco mais sobre essa história linda do Carlos Pina. Até mais! Como todo empreendedor, eu acreditei e segui uma ideia. Muito suor, testes e descobertas. Assumi alguns riscos e não descansei. Se eu pensei em desistir, várias vezes. Mas ter um grande plano foi a chave para chegar até aqui. Quando se trata de ter grandes planos para cuidar da saúde da sua equipe, a Unimed é especialista. Com a Unimed você tem soluções de saúde que combinam com o seu negócio. Vamos cuidar da sua empresa? Escolha o seu grande plano. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Para você que está buscando o estilo de vida mais saudável e perder uns quilinhos que ganhou na quarentena, temos a solução mais gostosa. É Fit! Culinária saudável. Pratos deliciosos sem glúten, sem açúcar e sem lactose, mas com muito sabor e qualidade. Temos a versão saudável de todos os pratos que você adora. Lasanha, panqueca, nhoque, coxinha assada, quibe, bolo de cenoura com chocolate, brownie, torta gelada no pote, caldos e muito mais. Conheça nosso cardápio e monte seu kit de refeições e lanches Fit pelo WhatsApp 981444444 e 98150-2113. Atendimento de 9 às 22 horas. Estamos atendendo pelo iFood. Vem ser feliz com Fit. Voltamos com Cultura Livre. Hoje a gente está recheado de história da nossa Cuiabá, registrada pelo olhar, esse olhar sensível do Carlos Pina, que veio aqui mostrar um pouquinho pra gente e contar sobre os seus desenhos, sobre Urban Sketcher, que é um termo americano e que ele traz para Cuiabá e eles começam a desenhar pela cidade. Só que nisso ele encontra um professor de João Pessoa que muda esse olhar seu sobre os seus próprios desenhos, né? A gente estava contando aqui que você chegou lá, viu aquela mesa do professor cheia de lápis colorido, né? Era isso? Sim, exatamente, né? Então eu vi assim, lápis de cor, marcadores, né? Então quando eu cheguei eu falei assim, ixi, vai mexer com cores, falei, será que eu vou conseguir entrar nessa, né? Mas aí o professor ele foi bem tranquilo, né, bem didático, né, de aplicar isso daí. Até a gente pensava que fosse na questão de computador, porque a arquitetura hoje o pessoal muito mexe com o sistema digitalizado, né, o AutoCAD, né. Hoje até tem forte a questão do programa Revit, né, na construção de espaços, vamos falar assim, virtuais. Mas na aula dele foi no modo ainda de a mão livre, né? Tem muita gente, assim, arquitetos que faz o desenho à mão livre, né? Que são espetaculares, né? Por exemplo, até me fez lembrar agora do Oscar Niemeyer. Você vê que ele desenha aquele croquis lá é uma obra de arte. É uma obra de arte, né? Quem que não quer ter uma obra, aquele risco do Oscar Niemeyer? Inclusive, até uma vez assisti a palestra do Oscar Niemeyer, quando ele era estudante de arquitetura lá no Rio, e aí ele estava fazendo lá os croquis deles lá, no final estava tentando chegar até perto do palco para pegar um croquis dele, mas não foi possível, né? Estava tão lotado, o auditório lotou naquele dia, então não foi possível, né? Ter um croquis dele. Então, às vezes, o desenho da arquitetura às vezes não é concebido diretamente ali pelo computador. É a própria mão, né? Você começa a fazer o desenho, né? O conceitual para o projeto e dali que nasce o projeto em si, né? Depois que vai aprimorando, né? Passando por um desenho mais técnico, né? Elaboradamente.
Então, só que nessa parte da aula do professor, então foi coisa assim, bem mais mesmo a mão livre, né? E aí eu fui conhecendo, né, a questão dos marcadores, que eu nunca tinha usado, no máximo que era lápis de cor, né? E aí eu fui inserindo. Só que nessa brincadeira, assim, no final das aulas, eu falei assim, agora eu vou tentar colocar em prática, né? Ver se isso aí vai dar certo ou não. E aí eu lembro que o primeiro desenho que eu fiz, assim, uma semana após a aula, foi até ali as ruínas de Vila Bela, né? Tá nas redes sociais lá, minha, não trouxe aqui. E aí eu usei marcadores, né? E aí eu postei nas redes sociais, o pessoal começou a elogiar, né? Coisa assim que eu nem esperava. Eu tava desenhando por hobby naquela época, né? Então, eu falei assim, desenhando por hobby, aí comecei a postar nas redes sociais. Aí eu lembro até que um dia também o pessoal começou a falar assim, você tá vendendo esses desenhos? Eu falei, não, só tô fazendo por prazer mesmo, por hobby. E aí até teve uma amiga também, arquiteta, que ela conversou comigo, ela falava assim, Carlos, o que você tá fazendo com seus desenhos que você não põe para vender, né? Você tá na hora. Aí eu obedeci o conselho dela, né? Falei assim, vou tentar aí. E aí não é que deu certo, né? Começou, eu colocava no WhatsApp. Aí o pessoal começava, guarda pra mim que eu quero comprar isso daí. Olha só. Né? Então eu falei assim, então acho que a coisa vai fluir, né? Que legal. E aí depois com isso aí veio o advento também do Urban Sketchers, né? E também fiz a oficina de aquarela, né? Também no mês de maio, lá no Sesc, né? Com a artista Camila Passinato, né? Bem conhecida também aqui em Mato Grosso. E aí na oficina também eu não conhecia como que era a aquarela, essa técnica da aquarela. E aí eu fui aprendendo, né, como que se lida com esse material e aí também fui colocando em prática, né? Falei assim, que eu vou aprender, agora vou colocar em prática, né? E aí eu fiz isso daí. Então aí foi começando a aparecer os desenhos de aquarela, né? E aí também o pessoal foi gostando, E né? pro Cuiabá 300 anos que você fez essa camisa, ela tem a ver com aquarela? Ela vai na... Sim. Esses desenhos, realmente eu recebi o convite da Cristina, que é a diretora do Grupo Flor de Atalaia, né? Grupo Siriri. Né, para os 300 anos, eles participaram. No ano passado teve o Festival do Siriri, né, lá na Orla do Porto. E aí ela me fez um convite para desenhar, né, e aí o tema, como vocês percebem aí, são as igrejas de Cuiabá. Né, então eles queriam muito ressaltar as igrejas, né, para os 300 anos. E aí eu recebi o convite, né, de fazer esses desenhos para o grupo, né? E hoje eles usam muito também, é uma das vestimentas que eles usam no grupo. Incrível. E estreou no Festival do Siriri, com esses desenhos. Ficou muito linda. E assim, obrigado. a impressão na camiseta também ficou uma qualidade do desenho, né? Não deixou a desejar, porque assim, a gente vê ali no papel e aí você fala, nossa, como que vai ser a impressão disso? Exatamente. E tem cada detalhe, tá aqui, né, na camiseta. Exatamente, eu fiquei bem curioso. Nesse caso não foi assim bem do sketch, eu baseei, né, a gente fez parceria também com o fotógrafo Amaury Santos, se eu não me engano, o sobrenome dele. Então foi baseado nas fotos dele que eu tentei reproduzir, né? E então deu certo, até também fiquei curioso, né, para ver, né, parece que foi confeccionado em São Paulo. E aí eu ficava doido para ver como que ia ficar o resultado. Né? E aí eles me deram essa como um exemplar, né? Sim, para ficar com você. Ficar comigo, né? Então é bem Foi bacana. o primeiro trabalho assim seu numa camiseta, né? Numa camisa que vai para um grupo que também é um grupo de Siriri daqui, que é um grupo regional. Exatamente. Que tem tudo a ver com o seu trabalho, né? E essa parceria. Que convite lindo, né? Sim, e também fiz também para os 300 anos alguns modelos de camiseta também para os 300 anos, né? Também foram bem vendidas na época, né? Foi bem na véspera do aniversário de Cuiabá. Né? Um dos desenhos é a fachada do Sesc Arsenal e a Igreja Bom Despacho. A Igreja Bom Despacho é linda. É bem bonita, é bem detalhada, mas ficou bem bacana. E aí também cheguei a fazer também, eu participo de um grupo aqui em Cuiabá chamado Amigos do Centro Histórico Cuiabá. Né? Geralmente também eu que faço layout? O layout, né, em 2010, do ano passado, nós fizemos a Semana do Patrimônio Histórico, né, e aí eu fiz também o layout, né, para a semana, e também esse ano a gente fez, só que foi em modo online, né, também eu fiz o layout,
Então sempre, às vezes, vai saindo nessas coisas assim, né? A gente vai Aí veio as descobrindo aos canecas, poucos. tem as de porcelana que foram todas vendidas, aí você trouxe aqui Exatamente. as de plástico, né, Isso. também. De acrílico, de né? acrílico, Bom material, né? Dá para ir no micro-ondas, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, será que não vai... Eu já coloquei no micro-ondas, né? Ela é bem resistente. Bom despacho. Né? Até essa acrílica, se você olhando assim de longe, parece que é porcelana, né? Parece, Mas ela é bem bacana. E você mesmo que fez as canecas para vender? Como que foi não, isso? eu fiz a arte do desenho, né? E aí foi mandado para a empresa, né? Para fazer a sublimação, né? Das canecas, né? E foi bem vendido esse ano passado, no mês de junho. Né? Eu lembro que até algumas dessas canecas em acrílico, estão lá na República Tcheca. Olha Vê só! que foi parar longe, né? Eu lembro que a pessoa legal. que mandou tem parentes lá e aí quis comprar, né, essas canecas e levou para lá. Né? Então você vê Cuiabá atravessando as fronteiras, né? Verdade. E você tinha me contado aqui nos bastidores que, na verdade, quem te trouxe esse olhar artístico foi aquele professor lá do curso de pós-graduação, que olhou seu desenho e falou, nossa, os desenhos são muito bons. E você, conta pra gente, você falou, não tinha percebido que era tão bom. E olha só, você falou que já está na República Tcheca. Pois é, então o professor, eu lembro que ele elogiou muito, né? E aí ele foi me dando várias dicas, né, do desenho. E a gente até hoje se comunica, né? Olha que e até legal. sempre eu falo para ele, professor, sempre eu menciono o seu nome, né? Porque você realmente foi, eu falo assim, o ponto, o start, né? Para essa carreira, né, artística, né? Por mais que às vezes não envolve só o desenho de arquitetura, mas uma coisa que eu estou desenhando ultimamente é desenhar seres humanos, que é difícil, viu? Nossa, eu imagino. Porque o ser humano, ele articula, né? O braço, mexe, hora tá né? sentado, hora tá deitado, agachado, dançando, né? Então, é uma coisa assim que eu tenho treinado bastante, né? E porque até tenho lido um livro que chama Desenhando Pessoas em Ação, também que é um livro meu de cabeceira. Então isso aí me ajuda bastante a desenhar as cenas humanas. E também, além disso, assim, de canecas, né, tem desenhos assim que eu já fiz para trabalhos assim, de mestrado, né, principalmente para historiadores, né? Eu recebi convite de 2 professoras de história, quer dizer, uma professora de história e outra que estava fazendo ainda o mestrado. E aí indicaram meu nome para fazer a ilustração. Olha. Né? Isso aí também foi assim, um desafio, né? Ainda mais assim, envolvendo história, porque você vai desenhar uma coisa que você não viveu na época, né? E Vai eu pegar falei, os registros só, né? exatamente, né? Então quando eu fiz o convite, me deu vontade de recusar, porque eu falei, gente, vai ser um desafio e tanto, né? Ainda mais assim, você pesquisar vestimenta, você desenhar uma Cuiabá de outra época, né? Falei, tá, mas aí eu lembrei, eu tenho algumas coisas em bibliografias, né, de Cuiabá, Mato Grosso, né, também eu usei muito esse de referência, né, os livros, né, o trabalho do Moacir Freitas também, que é arquiteto, que faz desenhos fantásticos aqui de Cuiabá, então foram minha fonte, assim, de inspiração para aceitar esse desafio. Né? E então eu fui começando a desenhar, né? E como eu disse, assim, envolvia também humanos, né? Sim. Você A gente criar um cenário, né? A gente tem um aqui de humano, só que a gente vai contar daqui a pouco. Exatamente. Agora eu vou convidar vocês aí de casa para a gente ver um vídeo da Passagem da Conceição, que tá lindo, que é um trabalho do Carlos Pina. Olha só, como que foi estar lá em loco, né, lá na Passagem da Conceição e desenhar, fazendo, né, o Urban Sketchers, né, tá dentro disso. E então, esse desenho é bem fresquinho, eu falo que foi agora no último sábado, né, estive lá, sentado ali na praça, no banquinho, e aí eu escolhi esse ângulo, né, assim, de você ver a igreja da lateral. Eu gosto muito também, assim, de ver a igreja não só pela frente, mas às vezes a lateral, ela tem um charme, assim, que às vezes atrás de a gente desenhar. Né? Então eu tive ali, né, com o meu sketchbook, né, só que não foi esse aqui. Né? Aliás, até eu fui no sábado retrasado lá, eu fiz a mesma igreja, só que no outro ângulo. Olha né? só! Tá até aqui, né, mas aquele lá foi no outro sketchbook, no outro ângulo. Né? Então a gente registra.
Aí nesse caso, assim, você viu que nesse caso ali eu filmei, mas também eu posso bater foto do desenho que eu reproduzi. E às vezes, geralmente, eu até bato assim a foto do real e o desenho, né, para fazer a comparação. Nesse caso, assim, você pode bater foto porque você vai mostrar... Já pronto, já divulgar né? para as redes sociais, né? Já pronto. Agora você não, como eu disse, não pode bater a foto e depois ficar olhando, né? Para reproduzir. Então, que você acaba, até um dos manifestos é assim, né? Nós mostramos o desenho ao mundo por vez, né? É internacional esse dilema, né? Nós mostramos o mundo através do desenho. Então, é um dos desenhos que eu tenho feito, né? E às vezes assim, eu levo o meu sketchbook, né? Para algum evento, acabo desenhando. Né? Até uma vez teve um casamento de uma prima minha, eu desenhei lá. Nossa, eu queria você no meu aniversário, casamento, não, foi desenhando. Dentro da igreja também, olha né? Só. Sempre eu vou na igreja, frequento o culto lá, o pastor até admira, né? Eu desenhando. Até o pessoal fala assim, você não está pecando não de desenhar? Eu falei, não, eu estou aqui ouvido. Atento, e até né? coloco até a mensagem que foi pregada no desenho. Então é bem bacana, assim, eu amo desenhar, né? Assim, se possível, quase todo dia, né? É uma coisa de alma mesmo, a gente vê que é algo seu mesmo. Exatamente. Né, sabe? E você vê o traçado, aquilo. Tem amor no que você faz, sabe? Sim, a gente sim. vê esse sentimento ilustrado nas imagens. Com assim. certeza. É incrível. E agora eu vou convidar vocês aí de casa para assistir um trecho do espetáculo Mulheres da Terra e depois mostrar o trabalho que o Carlos Pina desenvolveu. Provocou uma mudança radical na vida de Lindaura e de seus 4 filhos. Depois do divórcio, se mudou com os filhos para Pedra Preta, próximo de Rondonópolis. Com dificuldades financeiras, foi despejada. Foi quando Lindaura conheceu um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juína, que lhe ofereceu um lote de terra. Junto com seus filhos e mais 53 famílias, Lindaura rumou para o norte do estado. Eu me lembro que nós viemos fechados dentro de uma carreta. Não dava nem para esticar a perna. Se nós quiser esticar a perna, tinha que ficar de pé. Mas não bastou isso não. Eles jogaram a gente dentro da mata, na beira do rio. O tal representante do sindicato, na realidade, mexia com tráfico de gente.
Esse homem era um aliciador, conhecido como gato. O gato trabalhava para o fazendeiro e mentia para essas pessoas e as conduzia para o trabalho escravo. Ah, mas nós não deixamos barato, não. Nós denunciamos, nos mobilizamos, o safado foi preso. E a Sara foi manter pelo Mica. E hoje eu tenho meu sítio, que é o sítio Toca da Onça. Acabamos de ver um trecho do espetáculo Mulheres da Terra da Companhia de Teatro Cena 11. Agradecer o Flávio Ferreira e a Andressa Duarte, que é a artista que vocês acabaram de ver. E o Carlos Pina estava lá na plateia, presente, e fez essa ilustração aqui, que é da cena que vocês acabaram de ver aí. E também é um desafio, né, de fazer de um espetáculo de teatro. Foi a primeira vez, Carlos? Eu acho que, se eu não me engano, acho que não sei se tem a data do desenho, né? Mas foi bem assim na carreira mesmo da artística, né? Então, ela foi assim uma coisa assim, que eu achei bonita essa cena, assim, né? A pessoa bem sendo no centro e teve aquela forma, né? Uma flor. Exatamente, eu gosto também, como arquiteto, gosto de trabalhar com forma, então eu achei essa forma bem interessante, né? Que me inspirou a desenhar, né? Essa parte aí. Então, é uma coisa assim, de desenhar seres humanos tem sido um desafio para mim ainda até hoje. Né? Nossa, e você vê o desenho, você reconhece os atores. Eu que estava lá e estava presente, então você conhece os atores. E também, continuando com o teatro, também fez a ilustração da amostra de cenas, né? Da MT Escola de Teatro. Exatamente, foi um grande privilégio, né? Receber o convite, né, da pessoal da Companhia de Teatro, né? Acho que é de Cena 11. Né, eu nem esperava acho que a divulgação nas redes sociais acabou mostrando bastante o meu trabalho, né? E aí então até recebi o telefonema ali do José Júnior, né? Fazendo esse convite. E aí ele me passou todo o roteiro, como que ele queria o desenho, né? E aí fui interpretando, né? Até chegar a essa forma. Eu lembro que esse desenho assim, passou por vários ensaios até esse resultado final. Exatamente. E aí também no aniversário do Cena 11 de 30 anos, também você estava lá, com esse quadro de Mulheres da Terra, e também ilustrou a fachada do Cine Teatro, exatamente, né? Foram 2 desenhos ali, junto com outros artistas, né? Eu recebi esse convite aí da Flávia, né? Então foi bastante interessante, assim, até que no ano passado, 2019, eu participei de, assim, boa quantidade de exposições, né? Que bom! Desde o Cuiabá 300 anos, né? Eu lembro também no ano passado, também tive 2 obras minhas expostas lá em Ouro Preto, no Encontro Nacional de Urban Sketchers. Então sempre está tendo, né? Esse ano eu teria até exposições, né? Mas aí devido à pandemia teve que ser cancelado, né? Então teve que partir para a exposição virtual. Exatamente. Mas assim, sua carreira teve um boom tão grande, tão rápido, né? Mas na verdade, se a gente for pensar, Carlos, você vem trazendo isso ao longo da arquitetura, né? Tudo que a gente está vendo agora, na verdade, é fruto de trabalhos seus muitos, que na verdade você só foi aperfeiçoando e teve essa visão artística, né? Com certeza. Então a gente convida vocês aí de casa a ficarem com a gente para o último bloco do Cultura Livre. Gente, passou voando, né? É uma hora que passa voando. E o Carlos tem mais coisa para contar pra gente, você não pode perder. Fica ligado. Para você que está buscando o estilo de vida mais saudável e perder uns quilinhos que ganhou na quarentena, temos a solução mais gostosa. É Fit! Culinária saudável. Pratos deliciosos sem glúten, sem açúcar e sem lactose, mas com muito sabor e qualidade. Temos a versão saudável de todos os pratos que você adora. Lasanha, panqueca, nhoque, coxinha assada, quibe, bolo de cenoura com chocolate, brownie, torta gelada no pote, caldos e muito mais. Conheça nosso cardápio e monte seu kit de refeições e lanches fit pelo WhatsApp
981444444 e 98150-2113. Atendimento de 9 às 22 horas. Estamos atendendo pelo iFood. Vem ser feliz com E-Fit. Como todo empreendedor, eu acreditei e segui uma ideia. Muito suor, testes e descobertas. Assumi alguns riscos e não descansei. Se eu pensei em desistir, várias vezes. Mas ter um grande plano foi a chave para chegar até aqui. Quando se trata de ter grandes planos para cuidar da saúde da sua equipe, a Unimed é especialista. Com a Unimed você tem soluções de saúde que combinam com o seu negócio. Vamos cuidar da sua empresa? Escolha o seu grande plano. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Voltamos com Cultura Livre. Estamos no último bloco e você acabou de ver um desenho do Carlos Pina, que foi pintado numa parede, usando cores, pessoas. Só foi aumentando o grau de dificuldade, né, Carlos? Exatamente. Conta pra gente qual que é a história desse desenho, qual que foi essa sensação de pintar tão grande numa parede pela primeira vez, né? Eu falo assim, a questão do desenho tem me trazido muita caixinha de surpresas, né? Que às vezes a gente não espera de, às vezes, acontecer aquilo e às vezes acaba acontecendo. E nesse caso, né, foi através de um amigo meu, né, o Anísio, que é do grupo Top Designer, junto com também a minha amiga designer Glaucia Lobo. Né, eles têm essa empresa Top Designers e então acho que no começo do ano eles tentaram ter uma varanda lá no escritório deles, que é uma casa assim, bem cuiabana. O escritório deles parece um quintal bem cuiabano, né? Inclusive lá tem até uma parede lá feita de parede de terra, né? Até eu estive participando com eles na construção da parede. Então eles têm a varanda lá e então eles fizeram os desenhos também, né? Pintando lá na mão deles, né? Também o desenho. Só que no dia que ele mostrou nas redes sociais, aí o Anísio falou assim pra mim, Carlos, tem essa parede aqui que é sua pra você pintar. Eu falei, como que é? Falei, cara, eu nunca pintei, nunca fiz pintura em parede, muro, como que você vai querer que já me chamando assim pra fazer esse desafio? Mas bom, então eu fiquei ponderando sobre isso, falei, será que eu vou arriscar, né? Mas aí, com o passar do tempo, eu falei com ele, falei, eu vou aí, né? Vamos ver o que vai dar. Se eu errar, a culpa não é minha, né? Já deixa claro, né? Já que vocês estão dando a parede, vai ser experiência, assim, de primeira vez, né? Bom, então aí a gente começou, né? Fui lá, já no comecinho de outubro, a gente fez o desafio e aí a gente começou a definir o tema. Eu falei assim, acho que dá para fazer uma questão assim do pantaneiro, né? Também começar a exaltar o pantaneiro e a gente foi formando, né? A paisagem. Aí até o Anísio falou assim, é bom também colocar o cavalo, né? Aí eu falei, vai ver outro desafio, né? Já estou passando, desenhando ser humano, agora vem desenhar cavalo, também que tem a posição dela bem difícil. Falei, tá, então vamos encarar o desafio, né? E aí eu fiz, né, os primeiros traços lá, né? Só que obviamente com lápis, né? Para evitar tantos erros assim. Tantos erros. Né, e depois fui usando, também não tinha conhecimento assim da tinta, né, até como eles tinham feito já essa experiência anterior, foram me dando dicas, né, e aí eu fui usando praticamente ali a tinta acrílica branca, aqueles corantes líquidos,
né, o pincel e também aquele estopa, né, também que deu para fazer o efeito. Você vê depois aí o desenho do Pantaneiro, parece que dá um efeito de aquarela na parede. Né, e aí foi dando certo, né, essa do desenho aí do Pantaneiro, né, até com o objetivo mesmo, assim, de... Nesse momento que a gente passou aí, né, com as queimadas do Pantanal, né, então foi assim, acho que o Pantanal está com um tema bem interessante para esse momento, né, vamos exaltar o Pantaneiro, né, e aí graças a Deus deu certo, né, essa pintura. E depois, passados dias depois, também no mesmo escritório Top Design, eu fiz uma parede também, né, dentro do escritório deles, que não vai estar aí no vídeo, mas foi bem legal também esse outro desenho, que foi bem desafiante, porque o desenho, ela ficou assim na quina da parede. Peguei uma parede e usei a quina. E aí é legal que o pessoal, quem vê nas redes sociais, fala assim, parece que criou uma ilusão de ótica no desenho, parece que ela deu continuidade na parede, né? E aí nessa segunda desenho eu acabei até usando aquarela na parede, né? Olha Isso só. é uma parede interna, então é possível Utilizar. né, de utilizar esse material. Então a gente sempre brinca com os materiais, né? Até inclusive no Urban Sketchers, né? Eu já desenhei até com café também. Olha só, vai experimentando novos materiais. Exatamente, né? Foram vários materiais que a gente cada dia descobre, né? Já desenhei também, acho que com camomila, né? Camomila e café. Então sempre até às vezes elementos naturais mesmo dá para usar. A gente para qualquer parte, vai ser criativo, né? Sim, sim. E aí, e depois que você viu o trabalho aí do Cavaleiro do Pantanal, que você deu o nome Cavaleiro do Pantanal, pronto, você mesmo, nossa, foi surpreendente, Foi né? surpreendente, porque foi um desenho assim, vamos falar assim, uma dimensão de acho que de 2x3, né? Porque ela foi até o topo do telhado, né? Então, foi assim um desafio. Eu falo assim que hoje está assim no meu currículo, eu acho que por enquanto é o maior desenho, né? Já realizado, porque geralmente eu faço um desenho, comecei desenho de papel, né, para aquarela. A gente vê o sketchbook aqui pequeno, né? Exatamente, né, também faço desenho por encomenda, né, muitas pessoas já pediram por encomenda para fazer quadros, e aí hoje também estou com o desafio de fazer desenhos de aquarela sobre telas, né, que eu nunca tinha feito, porque às vezes o processo pode ser um pouco diferente, mas graças a Deus tem dado certo esse desafio, né, por isso que eu falo que o desenho sempre ela traz um desafio pra gente, né? E você gosta, né, cara? Você ficar se Eu desafiando. amo desenhar todo dia. Até ontem mesmo à noite, assim, antes de dormir, eu já peguei o sketchbook lá. Eu tô fazendo assim, nesse caso não é no modo de urban sketching, mas eu tô usando inspiração nas redes sociais, desenhar fazendas antigas brasileiras. Né? Então tô criando essa série, porque até vontade, assim, quem sabe um dia, né, de viajar para esse Brasil e desenhar em loco essas lindas fazendas, né, que é um grande patrimônio assim nosso. Arquitetônico também. Arquitetônico, né, eu até achava que tinha poucas fazendas assim preservadas no Brasil, mas descobri que existem muitas aqui no Brasil, né? Tem no Rio de Janeiro, tem no Nordeste, até aqui mesmo em Mato Grosso nós temos, né? Eu estive no começo do ano na fazenda Jacobina em Cáceres, uma linda fazenda do século XVIII. Né, mas assim, muitas fazendas aqui ainda precisam ser preservadas, né? Precisa restaurar, né? Ser restauradas. Né? Eu tenho vontade de conhecer, já conheço a usina de açúcar, a antiga usina de açúcar de Itaici, que fica mais do Rio Cuiabá, entre Santo Antônio de Levegere e Barão de Melgaço. É espetacular aquele local, né? Mas eu quero dessa vez para desenhar lá. Né? E é bom, e o bom da sua arte é isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm condição de ir lá, mas elas veem o seu olhar sobre o local, né? Sim. E aí tá aí presente nas redes sociais. Então você que quer conhecer mais sobre o trabalho do Carlos Pina, quer ver os desenhos dele, tem o Instagram dele e o Facebook tem muito desenho. Acho que todo dia você posta um desenho novo lá, Sim, né? Exatamente. Sempre todo dia, postar, se você for lá, você vai ver, é lindo, agora com uma coloração, né? Que veio a partir dessa aula aí, que eu não vou esquecer nunca mais disso. Você vê a mesa do professor toda cheia de coloridos e trazer para o seu trabalho. E depois a aquarela, sempre presente também. E também, se você quiser encomendar um trabalho do Carlos, também entre em contato com ele lá pelas redes sociais, que ele vai ter um prazer de fazer
né? Porque a gente Sim. vê que o Carlos está aí desenhando dia e noite já, né? Exatamente. Acorda desenhando, tá nem tomando café mais, já tá acordando. Não, até às vezes, eu tava falando, o café, às vezes até acaba Já virando virou? pro desenho, né? Já tem alguns desenhos elaborados com café. Com né? café. É E bem agora, interessante. e também tem obras suas no SOS Pantanal. Importante a gente falar que ainda o Pantanal, as queimadas acabaram, mas o Pantanal está destruído e ele precisa de continuar tendo doações, precisa da gente e precisa que a gente se conscientize para não ter mais queimadas, para não acontecer mais o que acontece todo ano no Pantanal. Que a gente vê que se a gente continuar com essas queimadas, a gente não vai conseguir sobreviver aqui no nosso estado. A gente sabe que a gente passa por um tempo que a gente não consegue respirar de tanta fumaça, né? E fora isso, toda a fauna, a flora, todos os animais que são mortos. E aí o Carlos, sensibilizado com o Pantanal, tem 2 obras suas, né, que a gente vai mostrar, que estão aí leiloadas para o SOS Pantanal, Salve o Pantanal. Como que foi fazer esse trabalho, participar dessa arrecadação, né, de dinheiro para o Pantanal? Sim, eu recebi esse convite já no fim de setembro, né, até pela organizadora desse evento, a doutora Márcia Venturini, que é uma das organizadoras com outras instituições, né, e aí ela me solicitou, né, de mim doação de algumas obras, né, até com o objetivo de conseguir recursos para ajudar o Pantanal, né? Principalmente nessa época de queimadas, né? Que o Pantanal nosso sofreu, né? O nosso Pantanal é muito bonito, né? Bem falado, e aí acontecer essa tragédia, né, na natureza, né? Porque o Pantanal, queira ou não, pela Unesco, ele é conhecido como grande patrimônio natural da humanidade. E aí, às vezes, até a humanidade acabar com esse rico patrimônio que Deus nos deu, né? Então, a gente se mobilizou, né? Ela conseguiu captar mais de 50 artistas, né, aqui da região, até alguns também de outros estados, né, acho que até mundialmente também, se eu não me engano. E aí conseguiu, né, formar isso daí e depois criar também o leilão virtual. Né? Começou acho que na semana passada e vai se estender até dia 10 de dezembro, né, pelo site do Kleber Leilões, se eu não me engano. Então já está lá, né, você entrar no site, você vai ver as obras, né, inclusive minha, que eu acabei doando 2 obras, né, que envolve aqui uns temas regionais, né, uma aqui de Cuiabá e outra remetendo ali ao Pantanal, né. Sim. Então tem sido assim bastante interessante participar desses trabalhos assim com o objetivo de ajudar mesmo o seu estado, né? Exatamente, O resgatar o que é nosso, né? Exato, você nasceu aqui, então a gente sabe a importância do Pantanal, também a importância do povo pantaneiro pra gente, sabe? O povo ribeirinho, toda a cultura e tudo que a gente tem nasce dali, né? São os povos de origens que estavam aqui desde o início. Então, assim, além do Pantanal, da fauna e da flora, mas essas pessoas são muito importantes pra gente, né? Sim, com certeza. Né? Então, é uma coisa assim que é uma ação que envolve gastos, né? Sim. Desde não só com os animais, até as pessoas que estão ali ajudando, né, voluntariamente, né? E aí envolve a questão de comida, né? Comida tanto para os animais, para as pessoas que estão ali ajudando, né? Combustível para usar o barco, né? Até vocês já viram várias cenas aí, né? Principalmente aquela onça que eu tenho assim na mente, a onça chamada Ousado, né? Que ela teve as patas todas queimadas, né? E conseguiram, né? Recuperar vamos falar assim, a saúde da onça, né? E devolver para a natureza. Né? Eu achei um ato muito bacana isso daí. Então são vários eventos, né, que a gente pode estar participando, né, tanto solidário, né, e também a gente até tem assim, um grupo de artistas que a gente até acaba ajudando um ao outro também. Sim. Né? É muito caro assim, que o desenho ela envolve, né, várias ações, né. Então, é bem assim, todo dia estou envolvido com desenho, né? Acho que até o dia que eu morrer. Que bom que você está aí, está trazendo a sua arte, estampando o nosso estado nas camisetas, nas canecas, nos quadros, nas casas das pessoas, agora nas paredes. Exatamente, nas paredes, né? Então, às vezes eu espero receber convite de pintar alguma parede aí na cidade, né?
Quem quiser chamar aí pode, estou à disposição. Né? Também desenhos em quadros, né? Ou para confecção de canecas, canetas também. Assim, aos poucos eu estou descobrindo, né? Muita coisa ainda para ouvir. Carlos, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade enquanto artista de estar aqui no Cultura Livre, contando a sua história, mostrando pra gente a sua arte. É com muita gratidão que a gente encerra esse programa que tá lindo, recheado de Carlos Pina, de arte, de arquitetura. E meu muito obrigado em nome de toda a produção e dos bastidores do Cultura Livre. Sim, eu que agradeço, né, a participação aqui, é uma honra de falar sobre os desenhos, não somente sobre o meu desenho, mas falar, né, da arte em geral, né, do Urban Sketchers. Né, só que eu acho que de encerrar eu gostaria de ensinar assim, uma coisa assim bem... Pode, né, da questão da palavra do Urban Sketchers, né, óbvio que é em inglês, né, não é obrigado a saber falar certo, mas eu uso assim uma didática para a pessoa falar do Urban Sketchers, né. Uma das coisas que, por exemplo, a gente já cuiabano, né, aquele cuiabano mesmo, a gente já fala o tchá, já, né? Tchá, né? Então você vê que o Sketchers, né, você vê que o tchá, né, ela já usa na palavra, e a gente, por exemplo, a gente fala pete, né? Então você vai ver Coloca que é bem Tzinho, fácil né? falar, né, o TCH, falar o tchá, né? A Sketchers, né? E aí também a mesma coisa também usar o S, né? Como se fosse aquela propaganda lá daquela cerveja, né, que você fala os... Né? Então você fala Sketchers, né? É uma coisa assim bem... Eu fui aprender hoje aqui com você. Olha que em casa eu treinei, mas não saía. Aí eu agora... Urban Sketchers. Isso, agora... exatamente. É uma didática assim, que eu ensino para as pessoas falar, né? Já quem aqui é de Cuiabá tem essa facilidade. Né? Eu lembro que a professora de inglês falava assim, o cuiabano tem facilidade de falar o inglês, né? Porque já fala o tchau, já, né? Então, é bem bacana. Eu agradeço, né? Grande prazer, né? Eu falo assim, pena que tá acabando o assunto. Eu gosto de falar o assunto de desenho, para mim é uma paixão, né? Então a gente ia ficar aqui 3, 4 horas. Exatamente, né? Mas eu agradeço aí a equipe, né? De estar participando com vocês. E aí eu gostaria de deixar essa lembrança de caneca aqui para a equipe. Tá? Que bom. Pra vocês, obrigada. Okay? Gratidão, viu? Prazer, foi Gratidão. meu. Vocês aí de casa, meu muito obrigado. Conheçam mais os trabalhos do Carlos Pina, estejam com ele nas redes sociais, acompanhem e consumam a arte, que é muito importante também. Até breve.